Bom dia, irmãos. Satisfação muito grande estar aqui hoje. Com a bênção de Deus, nós podermos ter nos deslocado de casa até aqui para podermos rendermos graças ao Senhor. Vamos dar início ao nosso trabalho desta manhã. Convidamos a toda a igreja que de pé nós façamos a leitura conjunta que encontra-se em nosso boletim, que é o convite à adoração. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quão amáveis, Senhor, são os seus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Isso é para a nossa meditação, para o nosso reconhecimento, para a nossa gratidão a Deus pelas nossas vidas. Iremos agora entoar o hino número 28, Coroação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor, por esta manhã maravilhosa, por esse sol que nos aquece, Senhor, e pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui na Tua casa, onde podemos agora, Senhor, meditar na Tua palavra, cantar louvores ao Senhor, Senhor, porque o Senhor é merecedor de tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as faltas que temos cometido contra Ti, Senhor, e nos faça cada vez mais sermos Seus filhos fiéis, Senhor. Ajuda-nos e protege-nos, Senhor. É o que nós oramos e pedimos no santo nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar.
Amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia nos sejam renovados. Bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, fazê-lo em espírito e em verdade. Nosso carinho a cada um que está conosco e o nosso abraço particular aos dignos visitantes. É sempre um prazer muito grande acolhê-los aqui, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet. Muita gente na internet que nem é mais visitante, né? Sempre está conosco nestas nossas andanças Brasil afora. Tenho me deparado com muitos que dizem: não, nós já conhecemos o senhor pela internet, agora estamos vendo face a face. Mas, de qualquer sorte, todos estamos integrados nesse propósito de adorar a Deus nesta manhã. Gostaríamos de reconhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, quando estiver, coloque-se em pé para ser brindado pela nossa junta diaconal. Aqueles que também estão pela primeira vez na internet, pode ficar sentado mesmo, não adianta, que ninguém vai levar nenhum brinde para você aí, viu? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela companhia muito dileta. Estamos no ritmo das férias escolares. Muita gente já começa a aula essa semana, inclusive, mas a escola dominical está no seu regime de classes conjuntas, e neste mês tomamos por empreitada um tema importante sobre o poder espiritual. A aula de hoje está a cargo do reverendo Luiz Carlos Vieira, com o tema Não seja dono de coisa alguma. Acho que é um tema muito pertinente num mundo marcado pelo consumismo, pela ideia de sempre ter, obter, e de repente a gente não sabe o que fazer com tudo que tem, né? Acho que é um tema que com certeza trará edificação espiritual para todos nós. Logo após o culto aqui, já terá início essa classe conjunta às 10 horas. Nesta semana que passou, nós pudemos sediar aqui mais uma edição da nossa colônia de férias, a nossa antiga escola bíblica de férias, e nós tivemos aí em torno de 200 crianças correndo para lá e para cá, mas tendo atividades muito interessantes de louvor, de acolhimento da palavra de Deus, de comunhão fraternal. Recebemos pessoas de muitas outras igrejas também. Foi uma semana muito abençoadora para todos os nossos petizes. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos romanos e também falando a nós, não faz esta sua recomendação como se fosse um professor falando do alto de uma cátedra, mas ele fala de coração para coração, como um irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E estes 2 versículos podem ser considerados o resumo, a essência da ética, do estilo de vida, da maneira de ser que um cristão verdadeiro deve ter. Apresentar o corpo, o conjunto da vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. E em relação ao que nos cerca, não nos conformarmos com as estruturas deste mundo,
que são corruptas, que são más, mas termos a nossa mente renovada para que nós possamos experimentar qual é a verdadeira, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com estas considerações em nossa mente e em nosso coração, vamos nos comunicar em oração com Deus, pedindo que Ele nos conserve, nos dê este molde verdadeiro, não o molde, não a forma do mundo, mas o molde que vem do Espírito Santo para a nossa vida. Oremos. Vamos nos colocar em pé em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, reverentemente nos colocamos diante de Ti para Te adorar como o único e suficiente Deus, como aquele que nos criou e que conduz a nossa vida. Ó Senhor, nós Te agradecemos o Teu cuidado em todos os dias, a todas as horas, e Te rogamos, ó Deus, que a Tua mão nunca se afaste da nossa vida. E quanto ao nosso viver, permite que a nossa vida se amolde ao Teu querer, à Tua vontade, à Tua maneira, e nós possamos ter a experiência de Te conhecer de maneira viva, agradável e perfeita. Nós Te louvamos, ó Deus, e queremos neste culto expressar a nossa adoração, mas não somente neste culto, mas em todos os momentos da nossa vida, estejamos prontos a Te servir, adorando-Te com o nosso ser integral. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos, orando a oração que Ele nos ensinou e que nos irmana dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, agora o nosso momento do ofertório. O que é o ofertório? É aquele momento em que nós nos paramos e nos dedicamos um pouco ao trabalho do Senhor, trazendo à casa dele os nossos dízimos e ofertas, aqueles compromissos que nós assumimos quando da nossa profissão de fé. Além disso, trazemos nós mesmos, com as nossas imperfeições, os nossos erros, mas para o nosso trabalho também para a casa do Senhor. E podemos nos ofertar de várias maneiras, além da entrega do dízimo e das ofertas, através de um trabalho, de uma palavra amável, de um bom dia, de uma boa tarde aos nossos irmãos. E o texto para a nossa meditação neste momento é continuando Romanos,
que nós lemos o versículo 1 e 2, vamos ler agora o versículo de 3 a 8. O que eu convido também a igreja que a gente façamos numa só voz. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com a alegria. Convidamos neste momento, enquanto cantamos o hino número 225, aos nossos diáconos a fazer a coleta dos dízimos e ofertas, e no final da última estrofe convidamos o pastor Luiz Carlos a vir nos dirigir em oração de gratidão. Querido Pai, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de estarmos na Tua casa e participarmos da Tua causa. Que esses recursos agora amealhados, ofertados, possam ser bem administrados, ó Pai. Abençoa as mãos que vão tocá-los, que eles possam ser distribuídos da maneira que se faça a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui para adorá-lo, louvar o Teu santo nome. Pedimos agora, ó Pai, que Tu estejas ungindo os lábios do pregador desta manhã, que ele possa trazer a Tua mensagem aos nossos corações e ao nosso entendimento. Sê conosco, ó Pai, sê com as crianças que agora também podem ir para o seu culto especial, aprender também da Tua palavra.
Abençoa-nos, ó Pai. Guarda-nos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Liberamos as crianças que porventura ainda estejam aqui. Acho que a tia Luciana já está segurando as crianças lá. Hoje nós vamos ter um trabalho especial do encerramento da colônia no culto às 11 horas, mas podem ser encaminhadas, que a missionária Luciana já está aguardando a todos lá. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, 15 a 27. Esta porção, ela é a derradeira do conhecido Sermão do Monte, que se inicia com as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, e nele o Senhor Jesus vem desenvolvendo o ideal do reino de Deus, a prática do reino de Deus, os valores e princípios que norteiam a vida no reino de Deus. Nesta etapa da nossa caminhada de fé, trajetória de fé, nós estamos focados nos textos dos evangelhos, onde o Senhor Jesus apresenta o reino de Deus. E de uma maneira muito especial, este Sermão do Monte, ele traz informações preciosíssimas. Vale a pena voltar a ele, meditar nele, pesquisar, ir às profundezas, tamanha a riqueza. E esta parte que nós vamos ler agora e meditar nela é praticamente o finalzinho, porque depois só resta uma conclusão aqui nos versículos 28 e 29. Aliás, o editor faz o favor de dizer o fim do Sermão do Monte. Daí você sabe, acabou o Sermão no Monte, né? Vamos acompanhar com atenção esta leitura. Começamos no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim também toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Queria convocar você a fazer a sua súplica, apresentar o seu pedido agora, especialmente para que Deus esteja falando a sua vida,
moldando e transformando o seu coração. Oremos. Que dia glorioso, Senhor, aquele em que o Senhor Jesus, reunindo os seus discípulos e uma grande multidão, pôde proferir esta mensagem riquíssima, abundante, transbordante de esperança, de amor, de fé. E nós agora temos o privilégio de visitá-la, de meditar nela, de conhecer o Teu querer para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento em que nos achamos em culto de adoração ao Senhor. Temos aqui prestado o nosso reconhecimento à Tua majestade e glória. Temos tributado a Ti louvor e gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado. Mas agora, humildemente, Te suplicamos, fales aos nossos corações, para que possamos, discernindo a Tua voz, vivermos em conformidade ao Teu maior querer. É a nossa oração, sempre agradecidos em nome de Jesus. Amém. Começo destacando o versículo 17, onde o Senhor Jesus diz assim: a árvore boa produz bons frutos. Árvore boa produz bons frutos. Em outras palavras, se a semente é boa, o fruto igualmente será bom. Semente e fruto. Fruto, que é resultado da semente. Semente, que é causa de um fruto que virá na sequência. A nossa mensagem desta manhã sobre esta passagem lida nos coloca numa realidade que a gente vai perdendo na medida em que nos urbanizamos, passamos a ser cidadãos que compramos o nosso alimento na estante do supermercado. A nova geração nem imagina que aquelas coisas empacotadas, na verdade, saíram do campo, que foram plantadas, foram cultivadas, foram tratadas, foram ceifadas e aí sim passaram por um processo de industrialização e empacotamento. Evidentemente que não era este o entendimento dos antigos, não era o entendimento do Senhor Jesus, que mesmo sendo um carpinteiro de profissão, trabalhando nas lides da pequena empresa que seu pai tinha, conhecia bem a realidade do campo e da agricultura. Ele inúmeras vezes valeu-se desta realidade que lhe era comum para extrair lições preciosas. Parábola do semeador, trigo e do joio. E aqui mais uma vez traz à tona esta realidade, semente e fruto. Eu queria trazer dentro desta visão a lembrança que a presente declaração de Jesus, primeiro de tudo, nos ensina alguns princípios básicos, elementares, princípios que fazem parte da vida do campo, da vida comum das pessoas, da nossa realidade como seres humanos. O primeiro destes princípios, eu o chamo de princípio da natureza. Se nasce para uma coisa e não para outra. A nossa realidade é fruto de uma natureza que nós possuímos. No versículo 16, o Senhor Jesus disse: na hora da colheita você vai para o espinheiro e vai achar uva? Tem que ir para a parreira, tem que ir para a videira. Você vai para os abrolhos e vai achar figo? Não vai, tem que ir para a figueira. É da natureza. Eu sei que hoje existe o trabalho genético
de mudança de elementos que se misturam e geram um produto híbrido, mas é preciso mexer na natureza. De graça não acontecem as coisas. Se nós temos uma tendência, uma realidade na base do nosso ser, nós vamos frutificar naquela mesma estrutura, naquela mesma realidade. Não tem jeito de uma coisa que tem X natureza resultar em Y fruto. É preciso haver esta lembrança em relação a um princípio básico do campo e da vida. Um segundo princípio ligado a esse, Jesus nos deixou, que eu chamo de princípio da correlação. Semente e fruto se acham correlatos, são compatíveis. No verso 17, que nós fizemos o destaque, Jesus é mais enfático ainda quando diz: árvore boa produz bons frutos, árvore má produz frutos maus. Evidentemente que árvore má se refere à árvore alimentícia, a árvores cujos frutos são para alimento. E a gente precisa ter o cuidado quando sai aí em caminhadas pelas florestas, pelos campos, e acha uma coisinha bonitinha, que colorido, e dá um experimentar, pode ser veneno. Não é boa para alimentação, pode ser boa para sombra, pode ser boa para uma outra coisa. Semente e fruto guardam entre si uma correlação que não pode ser desprezada. E o terceiro princípio que observo da declaração de Jesus é o da revelação, porque o fruto revela qual é a semente. Talvez a uma certa distância nós possamos perceber num pomar árvores diversas que nos parecem ser da mesma natureza, mas aí quando nós chegamos, principalmente leigos como eu, que não desconhece bastante essa coisa de campo, posso confundir uma árvore com outra, mas no instante em que eu tomar o fruto e cortá-lo, ou já sorvê-lo, dizer, isso não é laranja, é limão. Às vezes a gente confunde uma coisa com outra. O fruto revela a semente. Por isso Jesus, de certa forma, cria um parênteses na sua declaração, porque o versículo 16 começa assim: pelos seus frutos os conhecereis. E o versículo de número 20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui ele abriu, aqui ele fechou, chamando a atenção para que a gente observe bem que fruto está diante de nós, ou que fruto nós estamos dando. Evidentemente, meus irmãos, que nem a minha preocupação, muito menos a do Senhor Jesus, era ensinar a agricultura, era incentivar a plantação de pomares, era sugerir, apesar de nunca ter escapado ao cuidado de Jesus, cuidados ecológicos, do reino vegetal para a vida cristã. Estes princípios se aplicam à nossa realidade quando estamos em Jesus Cristo. O novo nascimento propicia uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova natureza. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, um líder e teólogo em Israel, que chegou elogiando a Jesus, dizendo: ninguém faz estas coisas se não for de Deus, tu és um mestre de Deus. E Jesus foi ao ponto e disse: se você não nascer de novo, você não tem a natureza nova, você não divisa o reino de Deus, você não compreende as coisas espirituais, elas vão se confundir para você. O novo nascimento propicia uma nova natureza, árvore boa, semente nova, semente de vida nova, que por sua vez produz uma conduta diferenciada, é o fruto bom.
Mudou a natureza, mudou o fruto. Era a natureza má, perversa, agora é natureza boa. Era a natureza má, fruto ruim. É natureza abençoada, é natureza que procede de Deus. Evidentemente que o fruto será bom. E que, por fim, revela quem nós somos. Pelos frutos somos conhecidos. Revela quem nós somos agora em Cristo Jesus. A nossa maneira de viver, o nosso procedimento, a nossa conduta, o nosso relacionamento, o nosso ideal de vida, porque uma nova natureza se registrou em nós, que nascemos em Jesus. Agora frutificamos o bom fruto, que revela que somos sim novas criaturas em Cristo Jesus. Isto posto, de que os princípios de Jesus acerca da sua percepção do campo se aplicam à nossa vida, em vida espiritual, vida em Jesus, eu também posso dizer que esta declaração de Jesus na passagem que estamos meditando, além de ensinar alguns princípios, promove algumas advertências. Chama-nos a atenção para alguns cuidados. Num certo sentido, um puxãozinho de orelha. A palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é nutrimento espiritual. A palavra de Deus acalenta o coração atribulado. A palavra de Deus conforta o desconsolado. Mas a palavra de Deus também exorta, admoesta. E por isso mesmo nós não devemos nos sentir vexados quando em nossa reflexão da palavra de Deus ela confronta a nossa realidade. Já se disse tantas vezes que nós precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. Nós muitas vezes vamos lá garimpar determinadas passagens da Bíblia que, puxa, era exatamente o que eu pensava. Eu sempre achei que era assim mesmo. Quando a gente se depara com uma coisa que puxa a orelha da gente, não sei, eu acho que não é bem assim. E o Senhor Jesus promove algumas advertências à luz deste cenário que Ele nos apresenta. A primeira advertência é contra a incoerência. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, como não pode a árvore má produzir frutos bons. Evidentemente, Jesus não estava preocupado com a árvore má. Ele estava preocupado com aqueles que haviam nascido de novo, com aqueles que estavam experimentando o discipulado com Ele, com aqueles que o seguiam, não apenas nas caminhadas, mas no projeto do reino. E Ele diz: vocês nasceram de novo, vocês têm um novo ideal de vida, a semente de nova vida foi plantada no coração de vocês, vocês têm natureza boa, como é que o fruto é ruim? Não pode. É incoerente, é incompatível, porque semente e fruto são correlatos. Tem um negócio errado, precisa rever, precisa ir ao fundo da questão. Essa advertência, ela é essencial, elementar mesmo, porque a partir daqui nós passamos a construir um novo modo de viver. São as bases da nossa fé. Se temos uma nova natureza em Cristo, essa natureza precisa se revelar em frutos igualmente bons. Portanto, é uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção que nesse momento eu desejo que você possa fazer autoavaliação, possa se enxergar agora neste espelho da palavra de Deus e reconhecer: se sou nascido de novo em Cristo Jesus, minha vida tem que estar em consonância com esta expectativa de Deus. Há algo que precisa ser arrumado, ajustado, alinhado. Eis que é tempo, porque não quero viver
a incoerência, a inconsistência. Mas juntamente com a advertência, a palavra do Senhor Jesus juntamente com a incoerência, a palavra do Senhor nos adverte contra a inutilidade. Porque se você tem natureza X para produzir fruto tal e não está procedendo assim, você se acha na condição de um inútil. Versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Está só sugando da terra e não está dando nada. Em mensagem semelhante a essa, registrada pelo evangelista João no capítulo 15, chamada parábola da videira, Jesus se apresenta como o eixo da videira, o tronco da videira, a qual estão ligados os ramos que vão produzir fruto. O Pai é o agricultor que cuida de todo este cenário. E Jesus diz: o ramo está lá, recebendo seiva, sendo nutrido, sendo alimentado, tomando espaço, e não produz fruto, vai ser cortado. Está lá à toa. Já aquele outro que produz fruto, o fruto é limpado dele para que ele produza mais fruto ainda. A utilidade dele não para. O inútil é cortado. Qual tem sido a nossa utilidade, o nosso desempenho? Nós temos recebido tanto, nós temos sido agraciados com bênçãos incontáveis do Senhor. Nosso culto iniciou-se com este sentimento, esse pensamento. O presbítero Geraldo fez questão de enfatizar na passagem que nós temos. Deus é o nosso refúgio, temos sido guarnecidos por Deus. É bênção que não acaba mais, mas a contrapartida nossa às vezes é tão deficitária. É uma advertência contra a inutilidade, porque eu e você podemos ser muito usados. Deus quer nos usar, Deus quer valer-se daquilo que Ele já propiciou. Ele não vai exigir de nós nada que Ele já não nos tenha dado. Ninguém está aqui apresentando alguma coisa que já não recebeu de Deus. Ninguém está aqui fazendo barganha com Deus. Deus está aqui, agora manda para mim. Não, Deus já deu. Deus já nos foi tão bondoso e misericordioso. Conferiu-nos dons, talentos, oportunidades. Estamos aqui apenas correspondendo àquilo que antecipadamente Ele já fez. Estamos amando a Deus porque Ele nos amou prioritariamente. É dele sempre a iniciativa. Acolhamos com muito carinho esta amável advertência. Sejamos úteis, jamais inúteis. Mas ainda há uma terceira advertência de Jesus nessa passagem. Além de advertir-nos contra a incoerência, contra a inutilidade, o Senhor Jesus nos adverte contra a dissimulação. É assim que ele abre esta parte final do Sermão do Monte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Profetas. Profeta é o proclamador da palavra. Mas não pensem que o profeta é apenas aquele que assume um púlpito, aquele que tem um microfone na mão, aquele que tem um grande auditório. Todos nós fomos também constituídos como proclamadores da palavra. E ao ensejo de estarmos anunciando aos outros o Evangelho, falando de Jesus, dizendo as coisas espirituais, até fazendo autopropaganda de que fomos ao culto no domingo, de que ouvimos a mensagem, de que cantamos louvores ao Senhor, e por que é que você não vai fazer o mesmo, né? Dizemos isso aos outros. Cordeirinhos mansos, belos e formosos, por dentro lobos. Dissimulação, disfarce. A máscara cai. Diante da palavra de Deus, nada fica isento.
E a palavra de Deus é justamente para propiciar esse desmascaramento. Bom, a declaração de Jesus nos ensina princípios, nos promove a advertência, mas ela nos apresenta alguns convites imperdíveis, convites indispensáveis, convites que precisamos acolher com muito carinho, recepcionar no nosso coração e vivenciá-los de maneira plena, completa. E o primeiro desses convites é que a palavra de Jesus nos convida à comunhão com Deus. Porque o Senhor Jesus diz a um certo momento, especialmente pensando naqueles lobos roubadores disfarçados de ovelhas, profetas do Senhor, mas que tinham um discurso: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer assim para eles: vocês estão dizendo que expeliram demônios, profetizaram em meu nome, fizeram milagres. Versículo 23. Nunca tomei conhecimento de vocês. Tenho a mínima noção de quem são vocês. A ideia de conhecimento na Bíblia, ela é muito rica, mas basicamente ela parte da ideia de relacionamento. Até mesmo a coabitação carnal é chamada de conhecimento. Eufemisticamente, o Gênesis diz que Adão conheceu Eva, né? E às vezes até a gente faz disso uma brincadeira: fulano conheceu fulano. Mas é a ideia de que houve um relacionamento, uma interação, uma integração. Amados, o Senhor Jesus nos convoca a termos um relacionamento com Ele, a vivermos em profunda comunhão com Ele, para que jamais, num juízo final, possamos ouvir uma palavra tão dura, dizendo: vocês fizeram, não têm a menor noção de quem são vocês, e vocês não têm a menor noção de quem eu sou. Porque há muitos que pensam que Deus é uma coisa que Ele não é. Fazem Deus um semelhante seu, criam o seu Deus à sua própria imagem e semelhança, quando na verdade nós é que fomos feitos à imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Então é um convite para conhecermos mais a Deus. Por detrás desta expressão rude e dura do Senhor Jesus, Ele faz uma convocação: em vez de vocês serem apartados, se aproximem. É preciso enxergar o avesso. Aqueles que estavam dissimulando precisavam ser convocados a pararem de dissimular e agora vivenciarem a comunhão com Deus, pela palavra, pela oração, pela esperança, por andar com o Senhor. Segundo convite que a palavra de Deus nesta passagem nos faz é a prática da própria palavra. Ao mesmo tempo que somos convidados à comunhão com Deus, somos convidados a não apenas conhecer a sua palavra, admirarmos os textos sagrados, ficamos assim impactados com as Escrituras, mas não nos apegarmos a ela, não praticarmos ela. E esta é a parte final do texto que tantas vezes a gente já ouviu, até alguns tomam conhecimento dessa passagem sem saber até que ela está na Bíblia, né? Onde Jesus diz assim: quem está praticando a minha palavra depois de tê-la ouvido, está construindo uma casa sobre a rocha. Quem não está fazendo isso, está construindo a casa na areia. Ela chega a ser até interessante, bonita, mas não tem firmeza, não tem estrutura. Vai cair, a casa vai cair. Falta-lhe consistência. Nós estamos sendo convidados nessa manhã, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, quando percebemos que princípios da agricultura se aplicam à nossa vida, especialmente sendo novas criaturas em Cristo Jesus, tomarmos suas advertências como fundamentais para o nosso crescimento espiritual e acolhermos a este convite em particular de Jesus, a praticarmos, a vivermos integralmente a sua palavra, o que nos leva ao último convite. É o convite a abandonar o pecado, a deixar o pecado. Ao mesmo tempo em que Jesus duramente
diz àqueles que se disfarçavam de seus servos e não eram, que eles praticavam a iniquidade. Nós somos convidados a deixar a iniquidade, a deixar o pecado. Há muito tempo um adesivozinho andava aí pelos carros, e também às vezes no próprio exemplar da Bíblia, e eu lembro que ele era muito interessante, dizia assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Esta mensagem é para que nós não vivamos no pecado, para que a iniquidade não campeie na nossa existência. O Senhor Jesus já cobriu todos os nossos pecados pelo seu precioso sangue. Por que razão nós vamos retomar esta lide tão infeliz? É um convite à mudança, é um convite à transformação, é um convite a uma nova oportunidade de voltarmos à realidade do nosso ser em Cristo. Nascemos para uma nova realidade, nascemos para o reino de Deus, nascemos para fazer a vontade do Senhor, e não apenas dizemos Senhor, 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 Senhor. Nascemos para a glória e para o louvor do Senhor. Esta é a árvore que nós somos. Produzamos, pois, os bons frutos que dela dimanam. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, entraremos no encerramento deste culto, o hino 303, já convocados para a continuidade neste templo da classe conjunta que será ministrada pelo reverendo Luiz Carlos. 303, postemos-nos em pé. Um pedão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esfumados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Dá-nos, Senhor, acolher as tuas exortações nesta manhã a cada um de nós, mas também reconhecermos a tua grande misericórdia e bondade, porque apenas por elas recebemos a graça, a salvação, o poder do Senhor, que transformou o nosso ser. Estamos em Ti, Senhor, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Bendito, exaltado e louvado seja o Teu nome, e que possamos viver, demonstrar na nossa caminhada comum
os frutos procedentes dessa nova natureza. Obrigado pelo convite da tua graça, que mais uma vez se renova para estarmos em comunhão contigo, para praticarmos a tua palavra no cotidiano da nossa existência, para deixarmos de lado toda iniquidade e todo pecado. Agradecemos-te em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito sejam sobre vós hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos saudar com a paz de Cristo.